e em tal tempo seja do conhecimento do rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém. Eles estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Saiba ainda o rei que, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios, e assim causarão prejuízos ao rei. Que eu diminua e o Senhor cresça. Basicamente, nós vamos encontrar aqui no capítulo 4 e depois no capítulo 6, duas forças opostas. A força de Deus e a força do diabo. Duas forças opostas. A de Deus e a do diabo. O que o diabo é capaz de fazer? E para que ele existe? O que é que lhe é próprio de fazer, de executar? E o que Deus é capaz de fazer? E o que Deus tem o desejo de fazer? Então essas duas forças opostas estão desenhadas nessas duas grandes mensagens. Esdras 4 e Esdras 6. Daqui a pouco a gente vai para o 6. Antes, porém, vale lembrar aos irmãos que este fato acontecera em dois momentos muito importantes da história. Em 500 e aproximadamente 40 ou 538 antes de Cristo, e depois em 444 depois de Cristo. Quando nós olhamos para essa história, nós encontramos que o livro de Crônicas, o segundo livro, termina com uma ligação com o livro de Esdras. Vejamos, logo na sua Bíblia aí, se você virar a página um pouco anteriormente, você vai ver a conclusão do segundo livro das Crônicas. Especialmente o capítulo 36 de 2 Crônicas e o verso 23, o último mesmo. Ele diz assim: assim diz Ciro, rei da Pérsia. Ciro disse: o Senhor, Deus dos céus, veja como ele se refere a Deus, o Senhor, Deus dos céus, porque para cada povo daquele, eles criam um tipo de Deus diferente. Um Deus que tinha rosto, que tinha cara, que tinha uma fisionomia, inclusive fazia-se uma imagem a esse Deus. Assim era o Deus Dagon, assim era o Deus que era dos filisteus, assim era o Deus. O Nebo, que era o Deus, a divindade mais celebrada pelos babilônios. Você tinha Astarote, o próprio Apolo mais tarde, Zeus, etc. e etc. Os homens, eles chamavam o Deus de Israel, não de o Deus de Israel, mas ele chamava Deus dos céus. Era uma expressão de dizer, o Deus que nós cremos, ele não mora aqui. Aliás, o Deus que os hebreus creem, ele não mora aqui na terra. Ele não tem uma cara, ele não tem um rosto. Ele era chamado de Deus dos céus, porque acreditava-se, dizia os hebreus, que Deus morava nas alturas, como de fato. Então, o Ciro, que era o rei da Pérsia, ele disse:
o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém. A visão dele é que a casa de Deus seria em Jerusalém, que está em Judá. Continua aí, meu filho. Quem entre vós é de todo o seu povo, aí ele se refere ao povo de Deus, ao hebreu, né, o povo hebreu, que suba, ou seja, volte para Jerusalém, e o Senhor, seu Deus, seja com esse povo, com ele, aquele que estiver dentre o povo, volte para Jerusalém. Terminando Crônicas, começa, portanto, o livro de Esdras. E se você ler Esdras capítulo 1, verso 1, vejamos. Ele diz: no primeiro ano do rei de Ciro, o rei da Pérsia, então ele continua, ele termina, e aqui ele vai fazer uma narrativa mais abrangente. Para que se cumprisse a palavra do Senhor, pela boca, por intermédio do profeta Jeremias. Olha que coisa interessante. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão, uma notificação, um aviso geral, por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo assim, verso 2, diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra. Então ele repete o que conclui-se em Livro das Crônicas, chamada de Crônicas dos Reis, que eram os relatos que aconteciam nos reis. Obviamente, se você ler a história do mundo, você vai encontrar vários achados de reis achados dos reis dizendo que os arqueólogos mostrando artefatos que foram encontrados do rei Ciro, do rei Dario, da Babilônia, provando fatos dessa magnitude da existência desse povo, dessa construção e desse momento. Óbvio que isso tudo confirma, corrobora o que a palavra de Deus vem dizendo, apesar de muitos céticos dizerem que Deus não existe e Deus não está nem um pouco preocupado em provar a existência dele. Essa não é uma preocupação de Deus. Se a humanidade acreditar que Deus existe, Deus existe. Se a humanidade não acreditar que Deus existe do mesmo jeito. Então esse livro de Esdras, aí, portanto, escrito 538 e depois em 444, porque nós temos aí 444, depois de... O calendário era contrário de trás para frente, então, depois de 456, 57, que daria aí por volta de aproximadamente 15, 16 anos, contados os meses, teóricos 15, aproximadamente 16 anos, de um período para outro. Qual o período? Quando Ciro era rei, Neemias volta primeiro. Neemias vem primeiro. Existiram duas levas de liberação do povo que estava na escravidão. Na cidade que nós... O nome dessa cidade, o nome feio e danado, no capítulo... esse menino Esdras 6, verso 2... Esdras 6:2 diz que em Aqumetá é a cidade, na fortaleza que está na província da Média, se achou um rolo. Isso são basicamente 15 anos depois da primeira leva. Então, Aqumetá é a mesma
cidade chamada de Ecbátanos. Ela mudou de nome de Acmetá para Ecbátamos. É a mesma cidade que era a capital da Média. Veja, província da Média. Por que ele fala agora província? Porque agora a capital do Império Persa foi usado para ser... aproveitou a mesma capital da Média para ser, portanto, a capital do Império Medo-Persa. Então, nessa cidade, aproximadamente 15 anos depois, na fortaleza, se achou um rolo. O rolo é uma espécie de documento, um pergaminho. E nesse rolo estava escrito um memorial que dizia assim. É aí que as coisas começam a se revelar de uma maneira extraordinária. E o texto dizia assim: o rei Ciro, verso 3, no seu primeiro ano, ele está repetindo o que havia acontecido no reinado de Ciro. Baixou o seguinte decreto com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. E ele continua. Seus fundamentos serão firmes, ou seja, uma boa estrutura, e a sua altura de 60 côvados, e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras, e uma de madeira nova. Então, teoricamente, em 538, o povo de Deus está assistindo no mundo um negócio extraordinário. A Babilônia está caindo nas mãos do novo império que surge. A gente ouve isso lá em Daniel. Daniel, o profeta, narra, é interessante que existe achados que falam desse feito de uma guerra terrível que acontecia entre os assírios e os babilônios numa noite sangrenta. E foi a fatídica noite em que a Bíblia diz, em Daniel, que o rei Belsazar estava bebendo pinga numa das taças que pertenciam ao culto usado no templo de Deus. Quando ele bebe a pinga, ele estava muito doidão e ele pediu para que trouxesse os utensílios do templo, e o pessoal disse: majestade, aquilo ali é sagrado, é do povo hebreu, foi pagado por Nabucodonosor, Belsazar é o substituto de Nabucodonosor. Ele diz: que conversa fiada, o rei sou eu, manda buscar. Nabucodonosor já tinha morrido, mandou buscar os utensílios, o Belsazar então bebe. Daniel diz que naquela noite uma mão escreveu na parede e o rei ficou maluco, achando que ele estava noiado. E a mão escrita disse: pesado você foi na balança e o peso foi achado em falta. E o profeta Daniel foi chamado para interpretar e ele diz: isso significa o seguinte: esta noite, ainda esta noite, eu darei o teu reinado nas mãos dos teus adversários. A história do mundo narra isso, que o Império Medo-Persa invadiu a Babilônia e destruiu aquele império. Portanto, subindo o trono como sendo o Império Medo-Persa. Governou durante alguns anos e o grande comandante desse império é o rei Ciro, o rei da Pérsia. Ele era persa, mas ele invade junto com o apoio da Média e ele domina a Babilônia e a Média se sucumbe, né? Aliás, se submete ao rei da Pérsia, que faz uma aliança, uma colisão
Por isso o mundo conheceu de um império medo-persa. E o chefe, o governante era Ciro, um homem terrivelmente cruel, que venceu as batalhas. 135 anos antes, o profeta Isaías havia narrado que Isaías 45, me parece verso 1, o profeta Isaías, é isso mesmo. Assim diz o Senhor ao seu ungido, ungido aí é escolhido, a Ciro, a quem eu tomo pela mão direita para abater as nações. Essa é uma profecia escrita 135 anos antes do homem nascer. Dorme com um barulho desse, irmãos. O profeta Isaías, usado por Deus, tomado por Deus, pelo Espírito de Deus, escreve a profecia. Eu levanto Ciro, e ele será o meu escolhido, a quem eu tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face. Então nenhuma nação resistiu o poder de Ciro. Nenhuma, nem a Babilônia, irmãos. Nenhuma nação. Óbvio que isso é uma profecia de Deus. Deus está dando a Ciro os impérios, as nações da terra. E para como é esse nome? O que significa descingir? Para tirar o cetro, o peitoral real de todos os reis da terra, para descingir. É aquilo que cobre o peito, que cinge. Por isso Jesus aparece em Apocalipse com o peito cingido, com cinto de ouro, porque ele é o maior rei da história. Mais tarde, no próprio capítulo de Apocalipse, aparece Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os reis da terra seriam descingidos. E para abrir diante dele, Deus abriria diante de Ciro as portas que não se fecharão. E diz o texto que ele quebraria os cadeados de bronze, os ferrolhos de ferro, tudo. Deus estava levantando Ciro 135 anos antes, teoricamente. 135 anos depois, Ciro senta no trono do mundo como um imperador terrível. Mas, como vimos em Crônicas, ele diz em Crônicas, eu só estou aqui porque o Senhor me fez uma profecia. Ele sabia dessa profecia. Ele foi informado disso. E ele quando sobe ao trono, apesar de eu ser um homem terrivelmente militar, ele não disse, eu não estou aqui porque eu sou um cara. Eu estou aqui porque o Senhor dos céus me fez o que eu sou hoje. E quando ele senta no trono, olha lá, final de Crônicas, segundo Crônicas, né? Finalzinho. Então, o rei Ciro, ele toma algumas decisões. A primeira decisão dele é, se você lê o capítulo 1 de novo, onde lemos o verso 1, no primeiro ano de Ciro, ele não deixou para depois, no primeiro ano, eu vejo isso como uma prioridade para aquele rei. No primeiro ano, para que se cumprisse a palavra que foi dita pelo profeta Jeremias. Aí você diz, mas pastor, mas quem disse foi Isaías. A compreensão é, no tempo que Isaías termina o seu ministério, Isaías termina, Jeremias começa o ministério. E o profeta Jeremias também disse isso. Ele disse isso por informação de Isaías. Jeremias
replica isso dizendo, olha, o que foi dito pelo profeta Isaías acerca de Ciro, Deus vai levantar Ciro. Então, quando ele pega a informação, ele diz, Esdras diz, olha, aquilo que Jeremias disse, isso não é uma contradição. Entretanto, o texto diz que despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar um aviso no reino, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor dos céus me deu todos os reinos. E em gratidão, ele está dizendo, em gratidão a esse rei mundial, ao rei dos céus, quem é de Israel, volte para Jerusalém, suba a Jerusalém, verso 3, para reedificar a casa do Deus de Israel. Não era o Deus de Ciro, era o Deus de Israel. Mas ele tem uma gratidão. Óbvio que isso é uma profecia cumprida na vida deste grande rei. E o decreto foi a restauração do templo. E aí a história diz que o povo recebeu mercadorias, dinheiro, tudo das nações vizinhas para reconstruir Jerusalém, o templo de Deus em Jerusalém. A obra começou. Entretanto, quando a obra estava caminhando, o texto diz que Ciro morre. E nós encontramos algumas artimanhas dessas duas forças, aliás, a artimanha da primeira força, que é a força do inimigo. Ele diz, o diabo. Ele faz algumas incursões. A primeira incursão, capítulo 4, verso 1. Ouvindo os inimigos, a nossa tradução diz os adversários, ouvindo os adversários de Judá e de Benjamim, tinham adversários próximos. A primeira nessa história, interferência da força das trevas é a presença do inimigo. A presença do inimigo. O inimigo não luta de longe. Ele luta de dentro. O texto diz que ouvindo os adversários, essa expressão diz que os adversários estavam por ali. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8, o apóstolo Pedro disse o seguinte: é preciso que vocês sejam sóbrios, vigilantes, porque o diabo, vosso inimigo, vosso adversário, anda ao derredor, como leão que ruge, procurando alguém vacilante para que ele possa devorar. Primeira artimanha, interferência das forças, da força do mal, da força das trevas. Rodear, beirar. E o texto de Pedro diz que ele beira aqueles que não são sóbrios e aqueles que não são aqueles que são vacilantes, que não são vigiantes, ou seja, vigilantes. Quem é o vigilante? É aquele que está acordado, de prontidão, o tempo todo, minha filha, ali, ó. Não dorme. O que é sóbrio? Alguém que não está dominado, engoldado, enrolado, envolvido. Normalmente, quando nós somos enrolados, engoldados, enganados, por qualquer que seja, e aí esse sóbrio, ele evoca tanto companhias, eu não posso dizer amizades, tanto companhias quanto substâncias. Quando o indivíduo está mergulhado em substâncias entorpecentes, ele está fora da sua sobriedade. E ele pensa, ele enxerga, ele vê coisas que não existem.
e o diabo fica de perto. Segunda condição, ele não é vigilante, porque o vigilante vigia, ele não dorme. Deus é o maior modelo de vigilante. O Salmo 91 diz que aquele que não dorme e nem deixará dormir o guarda de Israel. Guarda, o vigia. Deus é um vigia que está o tempo todo com os olhos abertos, olhando para nós. Abertos, olhando para nós. Não dorme. Nem pestaneja o guarda de Israel. Primeira interferência das trevas, a presença do inimigo. Esdras capítulo 1, capítulo 4, verso 1. Ouvindo os adversários, se eles ouviram, porque eles estavam ali. Próximos, bem próximos. E o que eles ouviram? Eles ouviram o verso 1 do capítulo 4 de Esdras, que o povo de Judá e o povo de Benjamim voltaram do cativeiro. E eles voltaram com uma missão: edificar o templo ao Deus, ao Senhor, Deus de Israel. Isso foi um problema. Eles estão por perto, eles estão edificando, eles estão vendo o que estão fazendo. Segunda interferência das trevas, verso de número 2. As trevas, Noemi, tentam se infiltrar no meio do povo de Deus. Chegaram-se os adversários, Eliane, ou Aline, os adversários, chegaram-se a Zorobabel, que era o líder, e aos cabeças das famílias, olha onde eles vão, aos chefes, e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós, nós também buscaremos no futuro a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir para cá. Note uma informação preciosa no texto. Eles não eram do povo de Deus. Eles eram de outras nações, que na época da Síria, porque o que acontecia com a Síria? A Síria, quando invadia um povo, quando eles ultrajavam um povo, eles faziam o seguinte: eles pegavam o povo daqui, de Montes Claros, levava lá para BH e pegava parte dos de BH e trazia para cá. Era uma estratégia para não haver resistência, para não haver reuniãozinha de levante contra o Império Assírio. Foi nessa que, quando eles invadiram a Samaria, eles trouxeram homens de fora e colocaram dentro de Samaria para poder burlar a descendência de Cristo. Onde veio, portanto, os judeus samaritanos, que não eram raça pura, chamado de raça mestiça. Então esse povo veio quando o rei da Síria mandou subir para lá, eram outras nações. Mas o que eles estavam ali? Eles estavam com inveja. Inveja. De dizer assim: peraí, esse povo vem para cá, constrói o templo Deus deles, e nós, que somos lá da região de não sei da onde, a gente não vai construir nada para o nosso Deus. Por que eles podem, nós não podemos? Então a gente também não deixa. Primeira ação do inimigo na interferência: ele fica presente, ele fica rodeando. Segunda, ele quer se infiltrar. Deixa a gente fazer com vocês o templo. Verso 2. Chegaram a Zorobabel e aos cabeças das famílias e lhe disseram: deixai-nos edificar. Tentativa de infiltrar. Essa não foi uma estratégia das trevas lá na época do rei, quando usou o profeta Balaão, dizendo: amaldiçoa o povo. Ele disse: não pode amaldiçoar, mas tem uma coisa que vai pegar o povo. Pega as mulheres dançarinas,
bota lá toda de silhuetas, de fio dental, dançando, e os homens de Israel vão ficar tudo doidão, vão cair lá em cima delas, vão se envolver no pecado e Deus vai se afastar. E foi de fato o que aconteceu. Não foi isso que a Síria fez com a Samaria, emburlando, mexendo a descendência para sujar a descendência de Cristo? Sempre foi uma estratégia das trevas infiltrar-se. Terceiro, capítulo 4 de Esdras, verso de número 4. Aliás, veja o verso 3, a resposta de Esdras. Esdras diz: e Jesua e os chefes das famílias, nada disso. Mas nem pensar. Nem pensar. Nós não queremos vocês, não. Nós vamos fazer sozinhos, conforme ordenou o rei Ciro, o Ciro, rei da Pérsia. Verso 4, terceira interferência das trevas. A primeira, ele está presente. A segunda, ele quer infiltrar. E o diabo infiltra de várias maneiras. Uma das coisas que o inimigo infiltra é aqui, ó, no juízo. Como? Preguei isso aqui domingo retrasado, chamado cosmovisão, falácias. O diabo gosta disso. E aqui me permita, irmãos. Essas falácias aqui acontecem de algumas formas. Primeiro, companhias, relacionamentos, pessoas que não vão fazer a gente crescer. Porque amigo mesmo é aquele amigo que ajuda a gente a crescer na fé, crescer em Deus. Porque de boa intenção, o inferno está cheio. E a outra forma de infiltrar significa pelo modo operandi da construção de conhecimento. Os grandes centros do saber estão se tornando uma falácia de infiltrar ideias contra Deus no juízo. Razão pela qual, não sou eu que estou dizendo, razão pela qual muitos jovens, pesquisa feita nos Estados Unidos, sentida no Brasil a olho nu. Por isso que muitos jovens cristãos envolvidos na igreja, quando entram para o centro do saber, quando terminam seus cursos seculares, 75% deles abandonam a igreja, abandonam a fé e, pasmem, se tornam anti-igreja e eu diria anti-Deus. Porque eles começam a ter a mente infiltrada por ideologias que ferem os princípios. Essa é uma estratégia das trevas. Terceira estratégia. Verso 4. O texto disse que então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando o povo no edificar. Terceira estratégia das trevas. As trevas geram fraqueza. Dona Cláudia. Mas você vai continuar com essa historinha de virgindade, de pureza, de vida santa, de igreja, de Deus, dando dinheiro para pastor? Tu vai ficar nessa historinha de dízimo? Tu vai ficar nessa historinha de família, de casamento, de uma só mulher? Pra que isso, cara? Chuta o pau da barraca. Gerar fraqueza. E quando gera fraqueza, a fraqueza foi desanimar. Eles desanimaram, inquietando o povo no edificar. A obra ficou parada, irmãos. A obra foi suspensa. Porque uma das artimanhas das trevas é desarticular o povo de Deus, gerando fraqueza. Muitas companhias
que essas meninas, esses meninos da escola dizem que são amiguinhos, meu melhor amigo. Pensa numa palavra que eu tenho raiva, é essa palavra, meu melhor amigo. Quando eu vejo uma pessoa nova dizer isso para mim, dá vontade de dar uma surra. As minhas, quando eu começo, cala a boca, você gosta de melhor amigo não. Como é o nome do teu melhor amigo? Ah, é Joãozinho. Mentira, teu melhor amigo sou eu. Falava pelas duas. Eu não admitia que essas meninas minhas tirassem eu do lugar de melhor amigo. Eu sou o seu melhor amigo. Sua mãe é sua melhor amiga. Essas menininhas aí não são a melhor amiga de vocês não, hein? Esses menininhos aí não são os melhores amigos não. Eles são terríveis. Ah, pastor, que dureza. Pois é, tá aqui, ó. Eles geraram fraqueza. E aí daqui a pouco você começa. Por que eu tenho que ir para a igreja? Por que agora eu tenho que me vestir igual você? Por que eu tenho que ser uma velha? Por que eu tenho que ser um velho? Por que eu não posso fazer isso? Porque nós amamos você. Porque nós queremos bem a você. Porque nós sabemos o que é melhor para você. Estratégia das trevas. Gerar fraqueza. Difícil de dar um amém, né? O silêncio paira geral, mas eu vou perguntar a vocês, igual o pregador pentecostal. Amém, igreja? Glória a Jesus. Quarta. Difícil, hein? Quarta. Verso de número 5. Essa é difícil. Essa é difícil. Eles alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Todos os dias de Ciro. Todos os dias de Ciro. Não foi só no primeiro ano não, viu, Mateus Ferreira? Todos os dias de Ciro, Pedro. Todos os dias de Ciro. Rei da Pérsia. Até o dia que Ciro morreu e que Dario subiu no trono para ser o rei substituto. Gente, que negócio violento. Sabe que estratégia é essa? Eles tentam frustrar os planos. Mas o pior não é nem tentar frustrar, é que eles alugaram. Essa palavra alugar é muito bonita, mas na verdade é que eles subornaram, eles pagaram. Meus irmãos, eles pagaram. Eu vou te dar um dinheirinho para tu chegar lá na hora e falar assim, ó. Para tu dar um conselho, dá um conselho, dá um conselho, dá um conselho. Aí os conselheiros, nota de rodapé número 1. Pergunta para mim de quem são. De onde eram esses conselheiros, pastor? Sabe de onde? Do próprio povo. Eles pagaram, eles corromperam Franklin. Não foi isso que o diabo fez quando Jesus foi morto, que foi sepultado, que depois ele ressuscitou? Roma pegou, está lá no texto, Roma pagou os guardas para dizer aos guardas, olha, vocês estão sendo pagos para dizer que roubaram o corpo dele, mas pelo amor de Jesus, vocês não dizem que esse homem ressuscitou. Diz que o corpo foi roubado, porque se esse homem ressuscitou, nós estamos ferrados. Estratégia das trevas, Josi. Tentar subornar pessoas para dar conselhos do diabo, irmãos. E eu vou dizer uma coisa para vocês, não precisa ir longe não. Conselhos do diabo está dentro de casa. Pastor Silvio, às vezes é o próprio pai. Ímpio, que não tem visão de Deus, afastado de Deus, que chega para o filho e diz, não filho, não filha, pode, qualquer coisa pode. É um conselho. Certamente ninguém pagou para ele, mas o coração desse pai está sendo alugado pelas trevas. E um filho vê um pai dizendo, ele vai fazer o quê? É o meu pai que me mandou. Uma mãe, fora de Deus, ela dá conselhos fora da palavra. Uma mãe fora da Bíblia dá conselhos fora da palavra. Um casal de amigos fora de Deus, ele dá conselho para o outro casal que está em briga, que está em batedor. Larga logo.
depois te traiu, se fosse eu, dava 2 gaias. Porque comigo é assim. Quem são esses? Conselheiros. Para quê? Para frustrar o casamento, para frustrar os planos, para frustrar as famílias, para destruir as coisas. Está claro para os irmãos ou eu estou inventando? Está claro, está aí no texto. Pois bem, quinta, as trevas. Quinta, verso de número 6, onde nós lemos. No primeiro, Ciro morreu, aí veio o rei Assuero. Aí você fala, mas não foi Dario? Também chamado de Assuero. É a mesma alma, é a mesma pessoa. Escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Mudou de rei, veio um novo rei. O que é que a galera fez da pesada do mal? Gatinha. Vou mandar um e-mail, vou mandar um zap para o chefão e tudo vai parar. E o que é que eles fizeram? Qual é a quinta intervenção das trevas? A acusação. Eles acusaram. Uma acusação. Se você vê o versos 11, 12, 13 que nós lemos, você viu que na carta eles diziam o seguinte: teus servos, os homens da quem do Eufrates, em tal tempo, seja do conhecimento do rei, que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém. Eles estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade. E vão restaurando os seus muros, reparando os seus fundamentos. Saiba também o rei que aquela cidade, se ela for reedificada, rei, e os muros forem reedificados, cuidado, rei, eles não vão pagar os impostos e vão trazer prejuízos ao rei. Eles tocaram na coisa mais terrível do homem que Jesus disse: o dinheiro é a raiz de todos os males. Tem gente que ama tanto dinheiro, irmãos. E Jesus disse: o seu patrimônio não pode ser construído aqui, porque aqui a traça consome. Ô irmãos. Ô irmãos amados. Eles acusaram. E eles tocaram no bolso do rei. Mentiram. Sabe o que é que eles vão fazer? Ô irmãos, quantas vezes nós somos alvo disso? Quantas vezes nós somos alvos de calúnia, Ramon? Regiele, de calúnia. Claudiane, de coisa que você fala, nunca falou, nunca fez. Mas tem uma turma de conselheiros te desanimando e tem outra turma te acusando. Essa é a estratégia das trevas. Uma delas, acusação falsa. E por último, para encerrar, porque já chega de batedor, de confusão, da força das trevas. Porque eu não sou igual Shakespeare, que terminou com a morte de Romeu e Julieta. Nós vamos terminar com Romeu e Julieta casado e tendo menino. Amém? Verso 23. A última. Depois de lida a cópia da carta do rei, Astaxerxes, perante Reum, Sinzai, o escrivão e os seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, e aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar a obra. E a obra parou, meus irmãos. E a obra parou. Aproximadamente 537, a obra parou. Qual é a última estratégia das trevas, interferência das trevas? Usar de violência.
Um documento da tradição diz que os judeus Ricardo Souza estavam trabalhando. E os soldados chegaram, minha filha. O documento diz que eles foram mortos. Houve uma chacina, professora Maristela. Muitas vidas foram mortas. Eles entraram armados e depois das mortes, eles forçaram a parar a obra. Eles não sossegaram até que a obra parasse. Às vezes, irmãos, o reino das trevas, dentro da igreja, dentro da família, dentro da sua vida, o inimigo faz isso. Ele arma uma cilada para você. Ele arma uma cilada para nós. Ele arma uma tocaia, como diz na Bahia, no Nordeste. E armando a tocaia, meu caro Carlos Henrique, depois que ele arruma todo o laço, ele puxa o laço. É por isso que o Salmo 91 diz, Tiago, que o nosso Deus, ele nos livrará do laço do passarinheiro. Porque o inimigo, ele arma o laço e na hora certa ele puxa. Ele prende. Parou a obra. Na base da força, da violência, da prisão. Mas a força de Deus entrou em ação. Amém, igreja? A força de Deus entrou em ação. E no capítulo de número 6, Deus muda o cenário do verso 6 ao 7. Deus está fazendo algo extraordinário. Do verso... Aí você pergunta, pastor, e o capítulo 6? Agora eu vou explicar. O capítulo 6, olhe para mim, teoricamente, o templo ficou parado durante, irmão Elias, irmã Eliane, 15 anos, Faine, 15 anos. 15 anos. O musgo da chuva tomou conta da metade da construção, irmão Otério. Durante 15 anos esse povo ficou chorando. Ele não fazia festa, Roger, não tinha festa. Não tinha tamborins, não tinha nada. Estava uma tristeza, uma tristeza, uma tristeza. Até um dia que Deus levantou o profeta Ageu. Até que um dia Deus levantou Neemias. Até que um dia Deus levantou o seu povo. Versos 6 a 7. Agora, pois, Tatenai, governador da além do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Afarsaquitas, ou Zaquitas, que estáis para além do rio, retirai-vos para longe dali. Não interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu devido lugar. Primeira intervenção da força de Deus. Deus afastou os adversários do meio do seu povo. Se na primeira tentativa das trevas é estar presente, rodeando, Deus disse, no verso de número 6, Tatenai, o estalém do Eufrates, olha quantas lideranças, Setar-Bozenai, os seus companheiros, os Afarsaquitas, sumam todos, retirem-se dali de perto, vão para longe,
Vão para longe, porque, verso 7, o meu povo não pode ser interrompido de fazer a obra que eu pedi para que eles fizessem. Deus afastou o inimigo do meio do seu povo. Primeira ação da força de Deus. Ele afasta o inimigo do meio do seu povo. Ele afasta. Esse afastamento, às vezes, é bruto. É na força do poder de Deus. Por isso, tem muita gente aí que diz que é melhor amigo de não sei quem. Deus vai afastar essa pessoa e, às vezes, já até afastou. Porque Deus tem coisas mais excelentes. Amém. Segunda força de Deus, verso de número 8 e 9. Versos 8 e 9 do capítulo 6. Também por mim se decreta, Deus usando o rei Dario, que a vez de fazer a estes cidadãos, anciãos dos judeus, o que vai fazer? Para que eles reedifiquem esta casa de Deus, a saber, que do tesouro real, isto é, dos tributos, da além do rio, da além dos inimigos, do dinheiro dos inimigos, se pague pontualmente, Hélio, a despesa a estes homens, para que não se interrompa a obra de Deus. Segunda intervenção da força de Deus. Diga comigo, provisão. Primeiro, a gente já viu, Deus afasta o cão. Segundo, ele provê os recursos necessários. É por isso que eu acho que a gente não deve estar afobado com essa gastura do dinheiro. Deus proverá os recursos. Amém, igreja de Deus. Deus proverá. E ele usou, foi o povo da além do Eufrates. Se você reparar no verso 6, ele vai dizer, Tatenai, Setar Bozanai, os conselheiros, os companheiros da além do Eufrates, os Afazaquitas, eles que estão da além do rio, saiam do meio desse lugar, cambada de infernais, mexeriqueiro, encrenqueiro, contendeiro, sai daqui, tão ruim. Deixa o meu povo construir a obra. 2. O dinheiro, Senhor, do cimento, da madeira, da pedra, Deus disse, eu vou mandar o tributo do outro lado vir para cá, porque o outro lado era mais rico, tinha mais recurso. Deus tirou de lá e deu para fazer o templo, mas a obra de Deus voltou a ser reedificada. Terceira ação poderosa de Deus. Verso 11. Verso 11. Diz o texto. Também por mim se decreta que todo homem que alterar este decreto, aí o rei deu um negócio chamado de carta magna, cláusula pétrea, que nós temos na nossa Constituição Federal, ninguém sabe mais se tem. Pum. Quem tem Libras, entenda o que o Espírito diz à igreja. Um revertrez reverenciado que ninguém sabe de mais nada. Ninguém pode alterar esse decreto. Uma viga se arrancará da sua casa, e que seja ele levado e pendurado nessa viga, e que da sua casa se faça um monturo, passe um trator e derruba a casa desse infeliz. Quem mudar esse decreto, quem apagar uma letra dessa real, o que ele está dizendo? Se eu morrer amanhã, vier outro, não pode apagar. Ele colocou uma lei pétrea. A gente chama isso de cláusula pétrea. Não pode ser mexido. O jurídico, o direito de hoje, podia dizer-se que é anticonstitucional. Algumas coisas podem ter nuances, mexer, mas aquilo que é espinha dorsal não se mexe. É irrevogável.
Terceira ação de Deus, do poder de Deus, da força de Deus. Cobertura. Eles vão construir, Marcos Alves, o templo na cobertura de Deus. Ninguém vai mexer com vocês. Está garantido. Pode continuar. Se morrer um rei e vier outro, ninguém vai rasgar o que foi dito, porque isso já está como cláusula pétrea. Cobertura de Deus na sua vida. Deus deu uma lei, uma ordem, uma sentença a nosso respeito. E ninguém vai rasgar essa sentença que Deus disse. O Balaão, aquele filho do demoniado, o texto diz que quando o rei falou para ele, amaldiçoa o povo de Deus para que eu tenha vitória na guerra. Balaão disse, olha, eu sei que eu sou um profeta mala, eu sou um profeta falso, mas deixa eu dizer uma coisa para você, eu não posso amaldiçoar esse povo porque tem uma cobertura sobre eles. Deus disse que eles são bênçãos, eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoou. Se Deus disse, está dito. Se Ele não disse, não disse. Ele abre e ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. E sobre ti Ele disse de a Filadélfia, eu abrirei uma grande porta que ninguém pode fechar. Cobertura. Garantia espiritual. A salvação não pode ser tomada, irmãos. Quarto. Verso 14. Verso 14. Diz assim. Os anciãos dos judeus iam edificando e eles iam prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de... Verso, continua aí, meu filho. Onde tem reticência, dá mais uma apertadinha para me ajudar. Edificaram a casa e eles terminaram segundo o mandado de Deus de Israel, do Deus de Israel, e segundo o decreto de Ciro, e o decreto de Dário, e o decreto de Artaxerxes, rei da Pérsia. O que é que isso significa? Diga comigo a quarta intervenção do poder de Deus. Diga comigo, vitória. Vitória. E eles concluíram a obra que Deus havia mandado. É um mandado de Deus. E o rei assinou, o outro assinou, e ninguém rasga, porque esse é o propósito de Deus, levar o seu povo à vitória. Mas isso não quer dizer que nós não passaremos pelo vale da sombra da morte. O Senhor não é o meu pastor, ainda que eu ande pelo vale. Só alegria. Não é, o mundo não é um mar de rosas. O mundo é cheio desse povo aí, ó, conselheiros do mal, perseguição, atraso, presença do diabo, viu? Falsidade. Mas nem por isso Deus deixou de dar ao seu povo vitória. Eu termino com a última das mais formosas intervenções da força de Deus. Verso de número 22. Verso 22. Ou você pode ler comigo esse versículo? Que eu estou com a goela ruim. 1, 2, 3. Deus de Israel continua. Acabou? O que eles fizeram aí? Resumindo, tudo isso numa palavra. A intervenção poderosa da força de Deus. Diga comigo. Fica de pé, irmãos. Fica de pé, porque você vale só se for de pé. Fernando e Nilde. Diga comigo. A última das intervenções da força de Deus. Diga comigo, alegria. Quem começou chorando, voltou trazendo consigo os seus feixes. Aliás, o Salmo 126 foi escrito nessa época. Os que com lágrimas semeiam, voltará consigo, com regozijo trazendo os seus feixes. A última intervenção de Deus é a alegria. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão.
Você pode passar qualquer tipo de luta. Nós podemos passar qualquer tipo de luta. Qualquer. A palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 1, verso 1 e 2. Disse que meus irmãos têm por motivos. Verso 2. Meus irmãos têm por motivo de grande, de toda alegria, o passardes por várias provações, alegres por passarem. Verso 22 de Esdras 6. Nós podemos passar pelas provações. E Jesus diz para nós, tendo motivo de toda alegria. Passar significa não é ficar. Passar não é ficar, passar é transitório. Toda luta na vida do povo de Deus, Mirtes, ela tem início, meio e uma carmelita e fim, Isaac. Toda batalha tem um início, tem um meio e tem um fim. Talvez as nossas lágrimas só se lembram do início da luta. Talvez a gente fique pensando, irmã Helena, que dia que vai acabar essa batalha? A gente está no meio dela, no meio do furacão. Pergunta, meu Deus, o que o salmista fez no Salmo 13. Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Mas o Senhor diz a João, na visão da ilha de Patmos. João diz, Senhor, quem são esses que estão debaixo do altar? E eles estão gemendo e gritando, Deus, até quando não julgas o sangue de nós que morremos inocente por causa da pregação da palavra, daqueles que estão lá na terra? Quando é que o Senhor vai vingar? João perguntou, o que eles estão fazendo? E o anjo disse a João, deu a eles mais uma roupa branca para cada um e disse, vistam-se e espere um pouco. Mas toda luta tem um tempo de acabar. Essa durou teóricos 15 anos. Mas o dia do sorriso, Solange, chegou. O dia do sorriso, irmã Lucília, chegou. Eles celebraram uma festa, com comida, 7 dias em festa. Regozijo, porque o Senhor tinha alegrado as vidas deles. Vai chegar a hora de cantar. Talvez esse é o tempo de chorar. Mas nenhum choro dura a noite toda. O Salmo diz, o choro pode durar uma noite. Mas de manhã vem a alegria. O diabo pode fazer horrores a nosso respeito. Se eu fosse contar a vocês o quanto eu já fui caluniado, o quanto inventaram a meu respeito, irmãos, de coisas que eu nunca disse, que eu nunca fiz. E que na época, no tempo, a gente sofreu, nós choramos. Mas olhando para trás, eu começo a ver o que Deus está fazendo. A alegria que Deus está fazendo. Sim, naquela época, os conselheiros que foram alugados para falar contra a minha vida, eles não entendiam o que era reino de Deus. Talvez eles foram usados pelo inimigo para impedir uma grande obra. Hoje, olhando para nós, olhando para essa igreja, olhando para esse futuro projeto, eu começo a pensar. Olhando para esse culto de quarta-feira, com a igreja lotada, eu começo a pensar. Deus está trazendo o dia da festa. O dia do regozijo. Vale a pena ser perseguido por causa do Evangelho. Porque no final da história, a conclusão de tudo é: Deus vai alegrar o coração do seu povo.
E festa combina com duas coisas: alegria e com comida. Pães. 7 dias fazendo festa. Que Deus nos ajude a não ficar na lágrima da luta quando estamos passando por ela. Que Deus nos levante os olhos para olhar para o que está no final. Não o que nós estamos enfrentando agora. Paulo, o grande apóstolo, ele diz: eu estou certo que as lutas dessa vida não podem ser comparadas com a glória que vai ser revelada a nós naquele grande dia. Toda a história de Cristo termina diferente da história de Shakespeare. Toda a história de Shakespeare termina com morte e tristeza. Toda a história de Cristo termina dizendo: regozijo, alegria, novo céu, nova terra, novo tempo, nova vida. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, pelo grande privilégio que nós temos nessa noite tão especial, linda, de quarta-feira, nessa noite de outono, em que a natureza aqui no nosso continente está mudando para receber o inverno. Obrigado, Senhor, porque assim como o fulgor do calor diminui e começa um tempo de refrigério, o Senhor também seja isso para nós, nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos negócios. Que o fulgor da pressão se diminua e que venha o refrigério do teu outono, Deus. Muito obrigado, Deus, porque o teu Filho Jesus Cristo foi à nossa frente, sofreu em nosso lugar, para que nós tivéssemos alegria de celebrar o Senhor com pães e com sorriso e com regozijo. Por isso, que essa palavra não seja minha, mas tua, em nossos corações, a partir dessa noite. Eu oro em nome de Jesus. Que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito do Senhor sejam com todos que estão passando pela batalha, mas vão chegar no final cantando com alegria. Os que recebem dizem amém.